Então, iniciamos mais um Raizcast, dessa vez o 18º edição Fadisma, porque quem está nos ouvindo pela primeira vez chegando, o Raizcast foi uma ideia num programa de uma conversa de empreendedor com empreendedor, não é nem o entrevistado nem o entrevistador, é uma conversa mesmo. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, falar sobre as histórias, e ele iniciou lá no fundinho, com os microfones bem comunzinho, e agora esse ano estamos na edição da Fadisma, né, com esse estúdio aqui maravilhoso. Tu mesmo disse para nós, surpreendeu a quantidade de câmera, a gente nem sabe para que lado É. olha. Aham. E esse é o 18º programa. Então vamos lá. Hoje nós temos uma convidada. E é muito curioso, vamos dizer assim, né, a área. Eu vou deixar para te apresentar. Vamos lá, pode se apresentar. Bom, eu já tô acostumada a contar essa historinha que nem a gente diz, porque realmente quando eu falo assim a minha profissão, todo mundo fica, né, tipo, como assim? Na verdade, nós estamos curiosos pelo nome primeiro. Como assim? E aí, sempre trabalhei assim, na verdade, somos duas filhas, mulheres, né? ah, e a gente morava pra fora, então eu tinha que trabalhar, ajudar na lavoura. Meu pai tinha um engenho de serra, então eu tinha que ajudar também. Então a gente começou a trabalhar muito cedo, assim, porque precisava ajudar os pais. Só que eu sempre tive uma predisposição, assim, para as profissões, assim, mais voltada para o masculino, assim. Aprendi a dirigir bem cedo. Será que chamava aquela moleca lá? É mais ou menos isso, assim. A minha irmã até era mais arteira que eu, mas ela gostava mais de brincar de boneca. Eu não, eu gostava mais de mais das coisas mais perigosas, assim. Andava de bicicleta bem moleca mesmo, assim. Não gostava muito de brincar de boneca. E aí, então, desde aí eu tinha noção de que não iria, assim, eu acho, ter uma profissão mais voltada para o público feminino, assim, né? E aí, quando eu casei, eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, porque Casou bem nova, né? a A minha gente. esposa casou de 17 para 18, já achava É, nova. Agora é, 15 para 16 foi mais nova sim, ainda. e porque na verdade a gente tinha um problema que é muito comum, né? Hoje, cada vez mais, é, a gente escuta falar. Eu acho que antigamente até tinha bastante isso, mas não se ouvia falar tanto, né? Que é a violência doméstica. Então eu convivi com isso durante os meus 15 anos, assim. E aí, quando eu arrumei meu primeiro namorado, eu digo que a gente uniu o útil ao agradável, né? Daí eu disse pra minha mãe que eu não queria mais ficar aceitando aquilo ali, né? Se ela queria, paciência, mas eu não era, eu não era mais Não era obrigada. para mim. Não era mais obrigada a. E meu pai, muito, assim, aquela cultura de que a gente podia ajudar ele na lavoura, podia trabalhar no engenho, tudo, mas a gente não podia tocar o negócio dele. O sonho dele era que a gente casasse e os nossos maridos ali, por exemplo, né, Tocasse o tocasse o negócio. negócio dele. Ele nunca achou que a gente tivesse capacidade de tocar o negócio dele. Será que não foi? Mas antes de nós continuarmos, o ponto me avisou aqui que tu não falou o teu nome para as pessoas Ai, é. saberem. Meu nome é Ritiele Pereira. Então, a nossa convidada de hoje é Ritier. Ritiele. É isso aí. E qual a tua empresa? Fala aí, qual é a empresa? Bom, Não entramos no assunto ainda, só fala o nome. é, o nome da minha empresa na verdade, temos duas, né? Mas o projeto que eu toco hoje é Dona do Meu Carro. Dona do meu carro. Então, nós vamos entrar no assunto. Voltando, então, antes de nós chegarmos no empreendedorismo, voltando, então, lá na tua adolescência, com 15 anos, foi quando tu casou, o primeiro namorado, e aí resolveu casar para sair de casa. Será que com isso que tu contou sobre o teu pai, não, vamos dizer assim, posso falar assim mais um machismo, né, que é o homem que toca o negócio. É, Com tudo isso, será que tu não foi para outro caminho para assim, ó, para mostrar, não, tá aqui, ó, eu consigo. exatamente isso. Eu agora, depois de muitos psicólogos e, né, enfim, que a gente, eu sou apaixonada por autoconhecimento. Despertou em mim, assim, há pouco, durante a pandemia ali, né, que eu acho que mexeu com muitas pessoas. Então, durante a pandemia, assim, me despertou muito, assim, esse interesse pelo autoconhecimento. Então, eu busco muito ler, converso com muitas pessoas. E todos eles me dizem exatamente isso, que eu escolhi essa profissão porque eu precisava mostrar pro meu pai, principalmente, né,
que eu conseguia, sim, dar conta do engenho, da lavoura, ou o que fosse, né? Então, se não fosse mecânica, provavelmente seria alguma outra coisa na área masculina, mas realmente para provar para ele que eu era capaz, sim. Hoje ele já é falecido, mas eu continuo com esse negócio. Pra tá na Né? história, né? É isso aí. A gente cresce com os traumas, né? E Foi aquilo forjado no carrega. aço, né? A dificuldade é É, que faz a gente. e aquilo carrega, assim, a gente pro. Até hoje mesmo eu tava conversando com a menina que trabalha comigo, que o pai, a primeira vez que o pai ficou doente, que daí depois que eu saí de casa, a gente não convivia muito mais, assim. Mas ele tem um problema de saúde com 51, 52 por aí. E aí, ele morava pra fora, né? Ele ficou morando pra fora. Aí depois a minha mãe se separou dele também, veio embora com a mãe, que a mãe Resolveu, daí ela resolveu. logo depois a mãe resolveu sair de casa. Tinha saído as duas filhas já? Não, só tinha Só saído tu eu. tinha saído. Daí logo depois que a minha irmã fez 15 anos, daí ela saiu com a Ela minha irmã. também. E aí, inclusive, meu pai fez ela assinar um papel lá que ela abria mão de tudo. Ela saiu só com a roupa do corpo. Só, literalmente, ela saiu com nada. E aí, e a minha irmã também. A minha irmã ainda ele deixou levar as roupas. Ainda pode levar um. Porque aí a minha irmã ainda era bem apegada, aí era apegada com ele, assim, tinha um vínculo mais emocional, assim, que eu já não tinha, né? Uhum. Então, e aí, só que quando ele ficou doente lá, com 51, 52 por aí, ele teve que passar por uma cirurgia, e eu trouxe ele pra minha casa. Cuidei dele, e aí eu disse, pai, isso já tava no ramo da mecânica. Eu disse, pai, traz as tuas máquinas pra cá, né? Eu disse, traz as tuas máquinas pra cá, pra Camobi. Eu disse, vamos abrir a tua marcenaria. Ele era um baita profissional. Nossa, ele era incrível, assim. Eu nunca vi uma pessoa fazer um móvel em madeira pura. Na época, eles, né, não tinha Uhum, os essas MDF, essas coisas MDF, mais. essas coisas, assim. Era madeira, madeira. Então, não conhecia até hoje um profissional como ele. E aí eu disse pra ele, pai, vem, traz pra cá, eu te ajudo, vamos abrir um negócio, sabe? Mais uma vez ele achou Foi cabeçudo. que eu não tinha, não sei lá, que eu Acho não que tinha pela criação, né? capacidade. Os problemas também que vem, uma geração passando para outra. É, Porque eu tive também, meu pai, muito problema de alcoolismo, tudo isso. E eu lembro que as pessoas falam para mim também, muitas vezes, até a dona Jaque diz para mim, assim, teus traumas, ela fala. aham, E é, né? A é, gente vem, passa por aquilo ali, e não tem como tu, né? Só tem que aprender a enfrentar e aprender a melhorar, né? Porque nós uhum, vivemos numa evolução. Eu sempre digo, a nossa vida está falando agora com um entrevistado, a gente grava, para quem está nos ouvindo, a gente grava dois Raizcast aqui por vez. E a 17ª edição nós pegamos um sobrevivente da Kizzy, é muito legal a história para todo mundo. Quem está nos ouvindo aqui vale a pena ouvir lá. E a gente fala que a vida é uma evolução, a gente vai passando problemas e vai evoluindo, né? Os problemas, tem que saber como evoluir a cada problema. Eu acho que o teu caso também, se tu não tivesse passado talvez por tudo aquilo, tu não teria essa paixão, essa gana e aquilo, né? é bem isso. Eu pensando assim, se eu não tivesse há um tempo atrás sempre reclamei assim do pai, né? Enfim, que me criou cheio de traumas e cheio de problemas, mas eu fico pensando nisso assim, porque se não fosse, porque o pai era daquele assim, faço o que faço o que eu mando, mas não faço o que eu Faz o que eu faço. faço. E aí, então, ele sempre nos deu uma criação muito rígida, assim, né? Uma educação muito severa, a gente não... inclusive, lá onde a gente morava, na localidade, eu e a minha irmã, a gente era bem famosa por ser as crianças mais educadas da Da- comunidade ali, né? A gente chegava, cumprimentava as pessoas, conversava, às vezes tinha criança que chegava e não cumprimentava os adultos, né? A gente chegava, cumprimentava todo mundo, e a gente meus pais eram elogiados por isso, né? A gente também, por ser bem educados. Então, hoje eu tento olhar por esse lado, sabe? Tipo, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, foi doloroso, foi, a gente sofre, mas talvez não teria chegado até aqui, não teria a garra para ter Fazer chegado uma até coisa aqui. que gosta e com vontade, É, né? é, Um desafio. é. Mas vamos então entrar no mundo do empreendedorismo. Então casou com 15 anos, vocês vieram para a cidade. Teu esposo trabalha com quem? Naquela época trabalhava com a mesma coisa? Como é que era? Eu fiquei 10 anos Que casada. idade ele tinha, na verdade? Todo mundo curioso. Ele trabalhava com meu pai na época. Ele era funcionário do meu pai. Até meu pai ficou bem bravo, porque daí ele achou que ele ia tocar o negócio e ele não, ele pegou e se mandou, né? Daí arrumou outro emprego aqui na cidade.
E aí a gente acabou vindo pra cá e deixamos o pai lá. Ficou indignado com nós. Que idade ele tinha na época? Ele na época, a Não pode gente. errar, né? Eu nem lembro, não lembro, porque a gente não é mais casado. Mas a gente tinha Não, 10 então anos de pode errar. Então já diferença. não estão casados Eu agora, não me pode errar. lembro Tá mais. tranquilo, tá tranquilo. Eu não me lembro mais. Não Mas vai dar problema. não, a gente tinha 10 anos de diferença, assim. Eu era de menor, né? Uhum. Ele tinha E 25, eu acho que ele provavelmente, devia. tu É, 15. por aí. Eu com Dona Jaque tinha 17, eu lembro que a mãe dela teve que assinar a autorização do Isso, casamento, aham. e eu tinha 21. Nós temos 5 anos de diferença. Eu Então, lembro, a gente teve que também assinar um papel no cartório é, lá. E, e aí a gente veio morar pra cá e eu tava no primeiro ano do segundo grau ali. E eu já fui procurar emprego, né? Tipo, acostumada a trabalhar em lavoura, que é trabalhar no vai comércio, né? ser uma facilidade. E aí arrumei o meu primeiro emprego, que foi eu não costumo não falar, mas ela disse que eu posso falar. Que foi na Bela Motoshop. Hoje, Bela Motoshop. Na época que eu entrei, era Bela Bicicletas. E eu fui a primeira funcionária dela, assim. A gente tem um carinho enorme uma pela outra, assim. A gente tem uma história de vida, assim, realmente muito parecida. Enfim, embora a diferença da idade, assim, mas a gente tem uma história muito bonita. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o comércio, assim, e a mecânica propriamente dita, assim. Porque Era de bicicletas, né? a Então gente já tava. vendia muitas peças de bicicleta e naquela época ela já estava inserindo as peças de moto. Então, tinha coisas que eu lembro que a gente dava colocado. Ah, tu compra um jogo de pedal de bicicleta, a gente dá instalado. Tu compra um jogo de espelho de moto, a gente dá instalado. Só que às vezes os guris estavam atucanados na oficina. E aí a gente que ia instalar. Ia lá e instalava. Aí eu ia lá instalar. Pegava, me dá uma chave aqui, que eu instalo, acostumada a piar. Tracar lá na fazenda, Tinha, nos campos. tinha bicicleta, então quando estragava eu mesmo arrumava e assim. Então, me dá aqui que eu boto isso aí no lugar. E foi indo, assim, eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi lá com ela. E aprendi muita coisa, assim, com ela. Foi bem difícil, assim, porque eu saí do interior, assim, né? Já tinha toda aquela função com meu pai. Eu tinha muito medo das pessoas. Não que eu não tenha até hoje, mas eu tinha bastante medo das pessoas, sabe? Então eu não gostava de conversar, era Tímida, bem bem tímida. tímida, bem na minha, assim. E eu era bem magrinha, bem miudinha. E eu lembro que ela dizia, passa um batom, guri, tu tem que te arrumar, Te arruma. tu tem que te arrumar pra atender os clientes. E eu, né, sempre aquele meu jeitinho, assim. Eu demorei pra pegar no tranco. Mas aprendi muita coisa boa ali. E eu agradeço, assim, hoje. Durante muito tempo eu tinha vergonha de dizer que eu vim do interior. Porque tinha muito aquela coisa, porque é colona. Na escola a gente tinha esse negócio, os colonos vêm lá de fora. Quando Colono a gente velho. veio estudar na cidade, né? E aí era porque os colonos e tal. E eu tinha uma certa vergonha, assim, sabe? Da colônia. E vê De que ser da colônia. hoje o sinônimo colono é trabalhador, né? Aquele Exato. alemão, aquele colono, aquele gringo ali, opa, isso é trabalhador. Não, eu digo que agora lá pra me contratar lá na oficina Se for colono. só quero colono. Porque aí são os Não, e hoje eu vou te dizer assim, as pessoas do interior, principalmente os colonos, os de campanha, são os trabalhadores mesmo, são pessoas que... Então, tipo, o que eu pensava assim, né? Poxa, eu dirigia trator, eu apanhava fumo, ajudava o pai a serrar madeira, né? O que é atender um cliente, limpar uma prateleira? Tá aqui no ar-condicionado, essa beleza aqui. Aham, exatamente, sabe? Então, só que com essa minha função de ser muito retraída, assim, eu sofri bastante, sabe? Eu falava muito pra fora, assim, minha voz não era nem. Eu acho, até hoje é assim, mas eu era muito mais tímida, assim. Aí, não, essa guria não vai dar no comercial, vamos jogar pra oficina lá que vai dar certo. Essa guria não dá certo no atendimento. Daí eu ficava limpando o balcão. Limpava 5 vezes a mesma prateleira, mas fazia tudo com excelência, sabe? Então, eu lembro que teve um Natal que aquele Natal foi bem incrível, assim. Só eu consegui vender 25 bicicletas num final de semana, assim, que antecedia o Natal. Então aquilo pra mim foi muito legal, sabe? Eu disse, opa, eu Tô tenho, começando a me descobrir na área tenho de venda. jeito com as pessoas, né? Então, tipo assim, não.
esse meu jeito de ser espontâneo, assim, né, conversando meio, como eles dizem, tem um jeito meigo, assim, na época, né, eu acabei cativando a minha clientela e comecei a gostar, mas eu gostava das duas coisas, sabe? Eu gostava Do do atendimento e da atendimento oficina e da também. oficina também. E aí, depois eu saí dali, porque aí foi bem nessa época que a minha mãe saiu de casa, daí eu tive que meio que amparar ela e a minha irmã, enfim, né? E aí eu precisava trabalhar o dia inteiro, eu era estagiária nessa época. E aí eu precisava trabalhar o dia inteiro, aí fui trabalhar numa concessionária de moto. E aí eu queria a vaga de vendedora de peça, mas a vaga de vendedora de peça já tinha sido preenchida por um rapaz. E aí eu fui contratada como garantista. E eu, meu Deus, garantista. Tá, mas Já ia vamos te lá. perguntar, o que que é o garantista? O que que é a Uma função? garantista na concessionária é a pessoa que encaminha as garantias, né, quando dá problema. E eu trabalhei muito, porque eu trabalhei na concessionária da Sandal, então eu trabalhei bastante. Tinha bastante coisa. Aham. E aí, na época, eu lembro que o vendedor ganhava mais, né, o vendedor de peça, do que o garantista. Mas comecei, né, dar o meu jeito, dar meus pulos, que nem eu dizia. As garantias, assim, conseguia aprovar, peguei o jeito para fazer o negócio. Quando não era garantia, me desculpe, eu não dava. Às vezes, teve um cliente uma vez que ele chegou a subir em cima do balcão porque ele queria me Queria bater. garantir e queria E ele bater. queria, ele queria garantia de um negócio que não era. Não tinha. Ele fundiu o motor da moto por falta de lubrificação. Aí ele foi lá e botou 1 litro de óleo novo e levou lá dizendo que tinha fundido o motor porque era ruim. E eu disse, não, isso aqui, tu botou esse óleo agora, esse óleo é Já não tá nem novo. queimado, olha, tá Não, óleo lisinho. novo, amarelinho. E eu disse, não vou encaminhar a garantia. E ele ficou indignado comigo. Sempre foi. O pai sempre nos ensinou, assim, Ser ser correto, muito né? correto. O que é meu, o que é teu, e tá tudo certo. Né? Nunca prejudicar a vida do outro. E aí, o rapaz que tinha sido contratado para as peças, ele acabava pedindo ajuda para mim. Então, você não Aí, sabia quase nada. aí eu sei que foi no final, assim, ficou só eu vendendo peça e fazendo as garantias. Ele acabou saindo. Eu fui a última pessoa a ser demitida da loja quando a loja fechou. A gente foi até o Até que o deu, último assim, dia. e ainda, na verdade, eu fui a última a sair definitivamente porque a gente precisava dar assistência, né? Então a empresa fechou e eu fiquei dando. Eu que fazia os processos de garantia, então eu fiquei mais ali uns 3, 4 meses trabalhando para fazer cumprir essa norma, né, da Uhum. fábrica. E aí, então, eu nunca fui demitida dos lugares. Sempre foi por alguma coisa ou outra. Nunca fui demitida, assim, eu sempre acabei pedindo para sair, né, procurando uma oportunidade melhor, até o dia que eu resolvi que eu ia ter filho. Era casada com o meu marido lá dos Uhum. 15 anos, nessa época eu já tava com Que 18. ano isso? Isso foi em 2008. E aí eu já tava com 18 anos. Na verdade, não era nem eu que queria engravidar, era o meu marido que, na época ali, ele disse que tava muito velho, tava ficando velho. 10 anos, ele tinha 38 anos. Que eu vou fazer 40 anos e eu não tenho filho. Em E todo. 2008. E É 2008, né? 2008. E os meus irmãos todos têm filho, tá. E eu sempre naquela ânsia de, nossa, ter filho é uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu queria ter filho o dia que eu tivesse tudo organizado. E eu com 18 anos já tinha comprado a minha primeira casa. E ainda levei um golpe. Tive que devolver a casa e perdi dinheiro. Na época a gente perdeu uns 15 mil reais, vendemos um carro para poder dar entrada e acabamos perdendo dinheiro. Mas Deus sabe o que faz. A gente comprou outra logo depois. Compramos na planta, daí fomos morar na garagem da mãe para não precisar pagar Aluguel. aluguel enquanto pagava a parcela. E aí, nesse meio tempo, o meu marido queria ter filho, e eu não queria, eu queria esperar até terminar a casa, porque era um ano para entregar a casa, né? E eu disse, vamos dar uma esperada, espera eu ganhar um pouquinho mais. Eu sempre queria ganhar um pouquinho mais, mas na época eu ganhava muito bem já. Eu tinha Sabe que 18 esse anos. detalhe que a gente fala, e às vezes tem discussão, questão às vezes feminista, né? Mas eu sempre digo, quem resolve a hora que vai ter o filho, o casal, é a mulher, não existe outra. Se a mulher não quiser, não vai ter.
E não É. adianta discutir, as pessoas às vezes discutem, não, não é não, quem manda a hora de ter filho é a mulher. Se ela disser que não, não vai ter. Aí eu lembro que pra ele parar de me incomodar, assim, na época, e eu queria esperar, né, a casa ficar pronta, enfim. E aí eu comprei uma cachorra. E eu disse, vamos treinar com a cachorra, se a cachorra. Fica pai de pet por enquanto. Se a gente se der bem com a cachorra, daí a gente pensa no filho, né? Aí compramos a cachorra e ele viajava muito assim durante a semana. Ele viajava de segunda a sexta. A gente só se via no final de semana e eu ficava muito sozinha. E aí a cachorra foi uma companhia pra mim, assim. Eu digo que a Foi minha bom, né, primeira. encaixou até. A minha primeira filha, assim, né? Ela era uma border collie. Então, eu sempre digo, a gente fala, né? Ah, só falta falar. Ela não precisava falar, sabe? A gente entendia, assim. E, e aí, logo depois aí, acho que foi com 19 anos, aí eu disse, tá, ele me convenceu. Ele primeiro ficou uns meses, ele esqueceu da história, mas depois ele voltou de novo, eu disse, tá, então tá. Então vamos tentar ter um filho. Aí eu fiquei um tempão, assim, pra conseguir engravidar. Eu tô tentando lembrar, a dona já casou com 19 para 18, 2 anos depois a gente teve a Nicole, então ela tinha 19 para 20. A primeira filha nossa já que tinha 19 quando engravidou, com 20, ganhou com 20. Isso, eu também engravidei com 19 e ganhei com 20. E aí foi muito. Não, eu sempre digo, né? Deus sabe o que faz. Foi, até para vou deixar claro o pessoal, tá? Ela engravidou com 19, teve com 20, mas a Nicole não é cria de burra, ela nasceu com 9 meses, 9 né? meses, Não exatamente. foi Não um... foi um ano. E aí, eu lembro que eu tomava a pílula, toda aquela função, me cuidava demais, porque eu era muito planejada, assim, eu tinha tudo anotado, eu sabia onde é que eu queria chegar, eu sabia o que eu queria comprar. E se eu passava na loja, assim, e via um casaco, por exemplo, eu lembro que era um casaco, assim, que eu queria comprar muito, era um casaco de lã batida que tinha na Renner. Eu nunca me esqueço. E aí era um casaco, assim, alongado, e era R$ 499. Eu Naquela ganhava, época, é, e eu ganhava 2008, falou 489, 2010, né? e eu ganhava 489 É com 50 isso. para me sustentar e sustentar minha mãe Era um e a minha salário. irmã. E meu Deus, eu não posso. Mas eu sei que eu fui lá e comecei a guardar o dinheiro. Aí guardei um pouco, juntei a metade do dinheiro, depois fui lá e paguei o restante do cartão, porque eu não tinha tudo, não tinha nem todo aquele limite, né, de cartão, não tinha. Era o salário. Era salário. E aí então quando eu botava na minha cabeça que eu queria uma coisa, eu ia lá e comprava. E aí, quando eu decidi que ia ter filho, eu já estava bem estruturada, assim. A gente já tinha comprado a casa. Eu tinha um ótimo salário para aquela época, assim. Naquela época eu ganhava quase R$ 3.000. Então era um ótimo salário. Só almoçava em restaurante, isso eu tava ostentando, né, naquela Tava época. na fase, né? Só Passou. almoçava em restaurante, coisa. Aí eu disse, tá, então vamos ter filho. Parei de tomar o remédio, tudo. E aí eu não consegui engravidar. Tive gravidez psicológica, porque eu queria. Daí, sabe, daí eu Botou na queria. cabeça, queria Eu muito. botei na Agora eu cabeça quero. que queria muito, e aí agora eu quero, agora eu quero. E não teve, gente. Ficou mais de meio ano pra conseguir. E aí eu disse assim pro meu marido. Eu disse assim, eu cansei disso, eu tô esgotada. Eu não. Eu já tava pensando em procurar médico, né, enfim. Eu disse, eu tô esgotada, eu tô assim no meu limite, porque todo mês era uma função, sabe? Vê se não tá. Achando que tava grávida e não tava, e aí era uma decepção. E aí eu disse, não, assim, ó, eu quero mudar de emprego, tinha recebido uma ótima proposta pra mudar de empresa. E aí eu disse, quem sabe, Trabalhava com que na assim, época? eu trabalhava na concessionária. Ah, condicionado. Aham. E aí eu disse, quem sabe eu vou pra esse lugar. Era pra ganhar quase o dobro do salário que eu ganhava na época. Eu disse, eu vou pra esse lugar, fico um ano lá, eu já converso com ele, explico pra ele que a gente quer ter filho, que daqui a um ano eu vou me planejar e tal. E aí eu troco de emprego e a gente espera um ano. Tá, daí meu marido aceitou. Aí fui lá, pedi as contas da empresa que eu tava. Vou embora, não quero, vou sair sem nada. Vou sair sem nada. Eu pedi pra sair, né? Então Uhum. não tinha direito a seguro, não tinha direito a nada. E aí era bem perto do carnaval.
E eu disse, vou aproveitar esse feriadão do carnaval e vai ser as minhas férias, né? Fiquei uns 10 dias em casa, 10, 15 dias em casa. 3 meses depois, tô grávida. Não, naquele feriadão. Aí eu começava a trabalhar na quarta-feira de cinzas ali, eu ia começar a trabalhar num lugar novo. E aí eu descobri que tava grávida. Naquela semana do carnaval ali. Sem emprego, sem salário, morando na garagem da mãe. Foi assim, ó. Ai, foi desesperador pra mim. Foi bem difícil essa época. E aí eu comecei, durante a gravidez, aí comecei a trabalhar numa oficina mecânica, que era do primo do meu marido. Aí sim, aí eu tive contato direto, assim, com a mecânica, né? Aprendi muita coisa, nossa, aprendi a montar motor, aprendi N coisas. Às vezes tem pessoas que chegam na oficina, elas não gostam daquele cheiro, né? Eu amava, não, eu amo aquele cheiro. Tipo assim, as pessoas, até hoje, as pessoas às vezes entram na oficina e dizem, um cheiro forte e tal. Aquilo é tão normal pra gente que a É gente que nem. nem cheiro de marcenaria. Hoje eu vejo, foi meu primeiro emprego trabalhar numa fábrica de móveis, né? Então, sinto cheiro de madeira, me remete aquilo ali. Eu adoro aquilo. Exatamente. Eu entrando numa oficina, assim, aquele cheiro de óleo, cheiro de combustível. Eu amo isso, sabe? E aí, tá naquele meio, pra mim, foi incrível, assim. E eles me ajudaram muito, me ensinaram. Tipo, eu era secretária, sabe? Eu fui contratada só pra Não ser se aguentava e secretária. ia Não me lá pra aguentava oficina. e ia pra oficina. E aí, isso eu tava grávida. Depois eu tive. Foi bem complicada a minha gravidez, assim. Desde o sétimo mês por ali, eu já tive ameaça de parto prematuro e toda aquela função. E aí eu só podia ficar em cima da cama. Foi assim, ó. Eu até hoje, eu não tenho, só tive um. Hoje meu guri vai fazer 12 anos. Só tive ele por medo de ter uma Problema de novo. gestação parecida e eu ter que ficar parada, não poder levantar a cama. Era uma semana em casa, uma semana no hospital, uma semana em casa, uma semana no hospital. Eu já não aguentava aquilo. Aí logo depois eu ganhei o Arthur, aí eu deu os 4 meses e eu já voltei a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar em revenda de carro. Eu sempre nessa função, carro, Só na moto, volta. só nessa. E aí comecei a trabalhar numa revenda de carro. Daí trabalhei acho que 1 mês e pouco por aí. E eu disse, olha, não vai dar pra mim. Porque o Arthur era muito novinho ainda. Eu disse, não vai dar, eu vou ter que ficar com ele mais um pouco e tal. E aí pedi pra sair também. Aí fiquei mais uns meses com ele. Daí com 6 meses, daí eu coloquei ele na creche. Coloquei ele na creche e fui trabalhar no jornal A Razão. De vendedora de anúncio. Anúncio não, de. Da Vendedora assinatura? de. Isso, de assinatura. E aí a gente ficava numa salinha assim, menor que essa, olhando pra parede. E eu, graças a Deus, eu só trabalhava 6 horas lá, porque eu tava me dando uma agonia daquilo. E aí eu consegui bater, acho que foi 24 assinaturas, se não me engano, naquele mês. Que não fiquei um mês também. E aí, eu não fiquei um mês lá, e aí eu pedi pra sair. E aí, até eu lembro que o meu superior lá, ele disse, Richelle, o que tu quer pra te ficar aqui com nós? Nunca nenhuma das gurias bateu esse número, tu precisa ficar, o pessoal gostou de ti. E eu, cara, assim, ó, não é a minha área. Eu não tenho contato com pessoa, eu não tenho... Não é pra mim. Eu consigo vender tudo bem, né? Eu acho que vender tá no meu DNA, fazer a venda também. Mas não é pra mim isso aqui. E aí me fui. E aí fui trabalhar naquela empresa que eles tinham feito a proposta quando eu engravidei. Aí fui trabalhar lá. Trabalhei um tempo lá também. Só que Com o aí que era? daí era com mecânica de moto. Mecânica de moto. Daí era mais diretamente na parte da moto, assim. Eu vendia peça, O mais ou pessoal, menos o primeiro. o pessoal tá pensando que eu pensei, que diz assim, tá, ela disse que nunca foi demitida, mas ela nunca deu tempo pra demitirem ela. Não. Até agora tu tava já É. direto, não tava dando Aham. tempo pra demitir, né? Não, não. E aí, tipo assim, eu via que eu não gostava daquilo ali. E já Eu, partiu eu embora. já pedia pra sair, assim. Tipo, eu nem esquentava muito o banco, sabe? Eu disse, não, isso aqui não é pra mim. Eu tô indo. Sabe? Tipo, eu queria
chegar em algum lugar Descobrir algo que gostasse que realmente de fazer. gostasse, e aí voltei pra moto ali, vendia peça de moto, enfim. Aí foi a loja quebrou, daí eu saí também. Daí tava em casa. Fiquei uns meses em casa lá, pensando o que eu podia fazer da vida, né, pra vender. Eu não sei fazer bolo, sou um desastre na cozinha, sou um desastre com secador de cabelo, não sei secar meu cabelo, não sei pintar minha unha, não sei fazer maquiagem, eu Sim, sempre não, nas funções focadas de homem, né? eu não sei, não tenho, Não brincou de boneca, não penteou os cabelos das não, bonecas. não. Se eu pegar um secador e uma escova, assim, eu brinco com as gurias. Eu não consigo, não tenho coordenação pra secar meu cabelo. Se eu boto o secador, assim, hoje eu botei o secador, deve estar assim, desse tamanho. Eu não tenho coordenação pra secar o cabelo. Aí eu não podia nem fazer uma comida pra vender, porque eu não sabia fazer bolo, essas coisas. Tudo que vai fermento, eu sou uma negação, não dá certo. E eu só sei fazer aqueles saquinhos. Aqueles saquinhos eu sei fazer. Ou E algo que aí, vá a óleo. daí eu, puxa vida, o que eu vou fazer? Aí comecei a vender lingerie. E aí eu disse, puxa vida, mas não é isso. Eu não sabia vender Aí você demitiu lingerie. tu mesmo. Aí eu disse, não, não é isso aqui, não quero. Aí eu sei que me chamaram um dia lá esse primo do meu marido, Na mecânica. da mecânica, disse que estavam precisando de uma caixa na Eletropeças, Santa Mariense. Aí eu disse, eu quero. E eu disse, o que precisa? Me passa o contato e tal. Daí ele me passou o contato do gerente lá na época. E lá fui eu. Aí eu disse, olha, meu currículo é esse, eu sei isso, isso e isso. Mas eu tô aceitando qualquer coisa. Eu disse pra ele, tô aceitando qualquer coisa. Tô tentando descobrir. Tô precisando começar de novo, assim, sabe? Porque eu tinha uma vida estável, aí engravidei, sem emprego, sem nada, perdi toda a minha liberdade que eu tinha, perdi tudo, né? Eu tava precisando recomeçar, eu tava desnorteada, assim, sem saber pra que lado ir. E eu, se tu me der a oportunidade, eu vou recomeçar, né? Aí ele me disse, olha, eu não tenho nada melhor a te oferecer hoje, além da vaga de caixa. O teu currículo é muito bom e tudo. Ele disse, mas eu não tenho outra função. E eu disse, não, pode ser. Era pertinho da minha casa, né? Eu podia ir almoçar em casa, porque essa função de morar em Camobi e trabalhar no centro, assim, passei muito trabalho. E aí eu disse, era tudo que eu queria, né? Morar pertinho, podia ver meu filho meio-dia, podia almoçar em casa. E aí entrei na Eletropeça Santa Mariense. Entrei como caixa. E aí eu não aguentava ver aquele telefone tocando. Eles têm são duas vendas, né? Venda balcão e venda por telefone. Hoje agora tem online, enfim, WhatsApp. Mas na época não tinha WhatsApp. Telefone direto. Era só telefone e o atendimento presencial. E aquele telefone não parava de tocar. E aí um dia eu disse assim, sabe uma coisa? Você? Eu vou atender. Vou atender isso aqui. Pelo menos pra dizer assim, fulano, quem é tu e o que tu quer que depois eu passo pra um dos guris e os guris vejam, né? E comecei assim. Aí, só que do meu lado ali tinha uma pilha de catálogo. Daí eu disse, mas é só eu ler. É só eu pegar, pedir pra pessoa qual é o carro, pedir qual é o ano e olhar a peça, né? Então vou fazer isso aí. E fiquei um ano assim. Aí, quando eu já tava mais vendendo peça do que trabalhando como caixa, aí eles me passaram para as vendas. E aí eles me pagaram até, inclusive, me pagaram um curso de mecânica no Senai, que foi bem, bem, bem legal, assim, o curso. Foi onde eu consegui aprender mais, ter mais noção de peças, assim, aonde iam, para que serviam, enfim, para poder vender, né? Porque se os clientes me pediam, eu tinha que saber mais ou menos como é que era a peça. E como eu tinha pouco tempo de empresa, não tinha tempo para ficar olhando as caixas, enfim. E aí eu fazia isso. Eu ia lá, olhava o nome, abria a caixa, olhava a peça para conhecer. Meu tempo, tipo assim, não tinha tempo ocioso para mim, sabe? Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E aí, se eu queria melhorar dentro da empresa, eu tinha que aprender. Isso é uma coisa importante para as pessoas entender, né? Que muitos querem aumento de salário, mas na verdade, por que aumento de salário na empresa? Qual a tua efetividade? O que está indo?
E isso é muito importante, tanto é que a gente sempre diz, né, tu não trabalha para a empresa, trabalha até para ti mesmo, porque Exato. teu desenvolvimento é muito maior, além de ser bom para a empresa, teu desenvolvimento com certeza evoluiu muito ali para te tomar a decisão É, da. é bem isso que eu vejo hoje, que, tipo, as pessoas querem aumento, elas querem um emprego bom, um salário bom, que no ar-condicionado, preferência, né? Só que o Não que que tu tá entregam, fazendo? não entrega para O que aquela que tu tá diferença. fazendo por ti e pela empresa, né? E aí, então, e ainda se eu via que tinha uma coisa suja, assim, uma sujeira no chão, eu varria a loja, Ah, não, isso não faz parte da função, já sabe? é. Eu não, esse negócio pra mim não funciona assim, sabe? Eu via aquilo lá que alguém tinha que fazer, eu ia lá e fazia. Hoje a gente vê que os empreendedores que vão desenvolvendo e desenvolvem são aqueles que tu pega a história sempre como funcionário, foram excelentes funcionários. E hoje tem as suas empresas. É, e aí eu sei que eu fiz o curso de mecânico no Senai, fiquei 2 anos de vendedor de peça, e aí ali eu vi uma oportunidade nessa época. Tinha começado a entrar muito forte o importado, né? Peugeot, Citroën, Renault. Só dava um problema e o pessoal Só falava. dava um problema. E aí, tipo, começou a terminar as garantias dos 5 anos lá que eles davam. E aí foi. E aí começou a dar manutenção. E aí eu via que a gente olhava no catálogo, mandava a peça e não dava certo. Olhava, não dava certo. Aí mandava vir a amostra da peça. A gente olhar, não era nada que batia com o modelo do ano do carro, nada. Então, daí eu comecei a pegar umas manhas ali, né? E eu disse, é aqui que eu vou me especializar. E foquei naquilo ali. Só nas peças de importado. A peça de Gol a gente vende. Até o G4 era tudo Vou igual, pegar na época só não tinha G5. Então era tudo igual, desde o quadrado da até. bolinha até o. É. E aí eu disse, nisso aqui que eu vou me especializar. E aí, até hoje. Até hoje as pessoas, quando associam uma peça difícil, eles lembram de mim. Porque eu conseguia achar a peça que eles precisavam. Aí eu lembro que eu tava, daí já tava. E a loja não tinha meta, né? Nunca ninguém colocou meta pra nós, assim. Mas eu tinha minha meta. Eu tinha minha meta pessoal, assim. Porque daí a gente era comissionado, né? E pra mim poder pedir um aumento, eu tinha que aumentar a minha venda. Aumentar mesmo. Então eu tinha minha meta. E aí eu sei que tava vendendo super bem. E aí veio a função deles querer abrir outra loja na cidade. E aí, do um belo dia, assim, o Fábio, né, meu colega, diz ele assim, ai, Tchelle, assim, ó, agora eu vou cuidar da loja lá na faixa de São Pedro, e aí tu fica cuidando dessa aqui. Eu tinha 24 anos. Eu tinha 24 anos, eu era a única mulher naquela empresa, eu fui a última a ser contratada, eu era a mais nova, e aí Baita desafio para. é, e eu tinha colegas com 30 anos de empresa. E aí, então, foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Mulher Porque, mais nova chegando agora. Ixi. e aí, e é como tu disse, assim, tá, tu tá há vários anos ali naquele emprego, tu não consegue melhorar, mas o que que tu tá fazendo pra melhorar? Mas quer um cargo maior, ou quer Mas que é um fazer uma cargo, gestão, ou quer. e aí, então, assim, ó, foi puxada tapete pra tudo quanto foi lado. Mas eu aguentei no moço do peito. E aí, me superei mais uma vez, e ainda além da organização da loja, eu continuei vendendo, né? Porque as bruxarias sempre caíam pra Vai mim, acontecendo. né? E aí, então, eu continuei vendendo. Continuei vendendo e fazendo ali a organização da loja. Aí, do dia pra noite, assim, as pessoas que tu tinha como amigo nem bom dia te davam mais. Sim, você fechou todo mundo com essa mudança, né? E aí, então, nossa, eu sou uma pessoa bem sentimental, assim, eu gosto de todo mundo e acho que todo mundo tem gostado de mim, sabe? Mais ou menos uma coisa assim. Eu disse, poxa, não fiz mal pra ninguém, não fiz nada de errado, sabe? Por que eles estão tão assim comigo? Aí eu fiquei 6 anos nessa empresa. Fiquei 6 anos lá. E aí até um dia que não deu mais, sabe?
tipo, eu não tinha mais pra onde crescer. Aí, na época, até dei uma sugestão pra eles, porque começou a vir muita peça importada, muita variedade, e aí muita coisa a gente não tinha. E aí perdia muita venda. E eu queria vender mais. Queria aumentar o faturamento da loja. Minha loja na época vendia, né? Vendia bem, eu queria vender mais e via que tinha braço para vender mais, sabe? E aí eu disse, olha só, a gente tem essas distribuidoras, agora estão aqui perto, na época não tinha nenhuma aqui na cidade, era só nós. Mas estão em Porto Alegre. Bota no ônibus de manhã, de tarde tá aqui, ou bota uma transportadora, um dia chega no outro, vamos começar a encomendar a peça. Aí eles acharam ruim, porque daí tem que fazer um pedido todo dia, Dá incômodo. e aí é muito incômodo, enfim. Aí o que eu comecei a fazer? Abri um MEI. Abri um MEI, montei uma loja online, um e-commerce, abri cadastro nessas empresas. Umas pessoas entendem que eu não fui leal com a empresa. Outras pessoas entendem o que eu fiz, inclusive o próprio dono da Eletropeças, né? Tipo, ele mesmo disse, ela viu aquela oportunidade. Nós não E ela, quisemos e ela fez. e ela vai pegar, e pronto. Que daí aí na época eu abri o e-commerce, comecei a vender. Comecei a vender as peças bruxas, assim, começaram a encomendar, e aí, só que aí o que aconteceu? Meus colegas, mais uma vez, viram aquilo, que eu tava ganhando mais uma renda extra, né? E aí não era legal. Eles foram reclamar pro Júnior, né, na época. E aí eles me disseram, tu tem que escolher. Ou tu continua com a tua loja, ou se tu quiser continuar com nós, tu fecha a tua empresa e é só com nós. E eu, ó. Tô indo, vou continuar na Tchau, empresa. obrigada. Vou continuar com a minha empresa, porque em poucos meses ali que eu abri, não tinha nem divulgava. Nem divulgava a empresa, nada. Eu já tinha tirado meu salário. Então, eu disse, por que eu vou ficar aqui? Não pela empresa, assim, né? Jamais. Nossa, acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Eles são pessoas Sim, mas por si, pro magníficas. teu desenvolvimento. Mas Né? pro meu desenvolvimento como pessoa e essa sede de querer mais, Hoje o grande desafio da empresa reter um talento é tu dar o desafio dele poder crescer. Se ele não exato, tiver isso, ele vai buscar ele vai outra. buscar E é o que está acontecendo, não tem diferente. e E aí foi aberto então o E aí e-commerce abri o e-commerce e comecei a vender peça. E despachava para cidades de vizinha, assim, Faxinal Noturno, São Gabriel. Fui Que vendendo ano assim. isso? Isso foi em 2017. Quando veio daí a oficina? 2017 para 2018, por ali. E Te aí, pergunto porque nós estamos na linha final, senão tu não vai fechar. e Tem aí, 4 minutos. e aí veio a função de vender peça, abri uma loja de peça. Física daí? Física. Veio outra rasteira. Fiquei sem nada de novo. Tipo, Sócio? E aí, nesse meio tempo, assim, eu conheci o meu atual marido hoje. Tu ainda tinha se divorciado, então? Eu tive divorciado faz uns 2 anos. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu atual marido. E aí ele tinha oficina, né? Ele já tinha oficina. E eu entrei, porque essa outra rasteira, eu tinha o meu estoque, então eu levei meu estoque pra lá, porque eu tinha uma loja física. Levei meu estoque e a ideia era que eu agregasse a loja à A mecânica. oficina. Mas não teve como, assim. A oficina começou a dar uma demanda incrível. E aí, eu lembro que na época, quando eu entrei, a gente vendia 60 mil mês. Quando eu entrei lá. Isso foi em julho. Em dezembro, eu já tinha conseguido triplicar o faturamento da empresa. E aí eu não conseguia mais vender peça. E aí depois foi só aumentando. Tipo, a gente conseguiu. Aí fui melhorando, fui melhorando. Aí eu tinha muitas clientes mulheres que vinham ali da universidade. Eu já tinha desde a loja, da época da loja. Então, aí a ideia do Dona surgiu de uma cliente. Ela disse pra mim assim, em 2018 isso foi. Hit, tu tem que ensinar isso pras mulheres. E eu disse, mas gente, qualquer um sabe trocar um pneu.
E ela, não, que o que é normal pra ti não é normal pro outro. E aí eu fiquei pensando isso, assim, fiquei, né, amadurecendo essa ideia. E aí eu tinha muito medo de ser julgada, tenho até hoje, né? Eu acho que é o maior medo que a gente tem. Aí eu convidei uma amiga minha, que era também do ramo da mecânica. Eu disse, Lana, vamos fazer um negócio junto, eu e tu. E eu sei que tem outras mulheres, porque a minha ideia sempre foi juntar as mecânicas. E aí eu disse, sei que tem outras mulheres que fazem parte do administrativo, das mecânicas. Eu sei que tem outras esposas, porque como eu estava na Eletropeças, eu sabia o funcionamento Mais das ou empresas. menos. E aí eu contei pra ela, vamos fazer assim, assim. Vamos, cada um chama as suas clientes e vamos dar um curso pra elas de mecânica. E aí, essa pessoa, uma semana depois, lançou o curso sozinha. E aí, tá, As beleza? histórias se repetem, se É, repetem, se repete. repetem. E aí, vida que segue. E aí, fiquei um ano, guardei um ano de novo esse projeto na gaveta. E aí, um belo dia eu disse assim, não, eu tenho que tirar ele do papel. Tem que fazer. Porque eu na minha ideia, agora se eu fizer, as pessoas vão dizer que eu copiei ela, né? E eu disse, mas tem lugar pra todo mundo, né? O sol nasce pra todos e cada um tem o seu diferencial. Vai ter Só que lembra que a pessoas. sombra é para poucos. Vai ter pessoas que vão gostar do meu jeito, vai ter pessoas que vão gostar do jeito dela. Enfim, a gente não vai agradar todo mundo. E aí, comecei com o dono, assim, comecei fazendo vídeo na internet, meus primeiros vídeos, assim, são muito engraçados. Mas foram os vídeos que teve maior visualização até hoje. Geralmente os mais originais é aqueles que têm. E aí começou assim, do nada. Aí depois eu tive que até pegar uma menina pra me ajudar, que é a Nicole. Que eu digo que o Dona, nem era Dona ainda na época, era Hit Mecânico o nome do projeto. E aí depois do que veio a Nicole, nossa, mudou totalmente, assim, sabe? Deu um outro ar pra coisa, assim. Eu digo que cada profissional tem Dentro o de uma seu. área, né? É, e aí nasceu o Dona, propriamente. Aí comecei com os cursos de mecânica básica, faço as palestras, dou mini workshops. E é E legal, né? Para as mulheres aprender, pelo menos, troca de pneu, o óleo, as coisas básicas que tem que controlar e cuidar do e carro. eu descobri que, tipo assim, que o que eu sabia O que é o básico para ti é é, muito é difícil, que elas não muito têm noção. difícil para É outras isso aí. mulheres. E aí, tipo, pra mim, o que eu faço ali em 5 minutos, pra elas Esses dias até não, teve não uma, perguntam, elas dizem que não conseguem nem abrir o capô. numa mentoria, não me lembro qual foi a mulher que citou. Ah, eu tinha que fazer lá, fiz o curso, eu fazer, porque eu não sei nem abrir o capô que tu falou ali, eu não sei nem se tem que. Eu chego no posto lá, e uma delas até eu reparo que ela falou assim. Aí eu aprendi com ela lá que um posto, o cara chegou para mim, ai, bota isso aqui, bota isso aqui. Aí eu fico gastando um monte de dinheiro para coisas que não precisa, porque eles vão falando, eu acredito, e o curso, alguma coisa assim, eu me lembro que comentaram, mais ou menos assim. E aí, e realmente, assim, sabe, o curso nasceu pra mostrar para as mulheres que elas não precisam depender de ninguém, porque eu precisava contar essa minha história lá da infância, porque vem disso. Uhum. Eu jurei que eu nunca ia precisar de homem nenhum na minha vida, porque eu cresci vendo meu pai não deixando a minha mãe fazer as coisas. E aí, quando a minha mãe saiu de casa, ela não sabia fazer nada. Tu sabe que nós já estamos até estourando o tempo, mas eu vou te falar uma coisa que eu li, acho que foi ontem de noite ou hoje de manhã. E diz assim, até um cara bem famoso colocou na internet, diz assim, que as mulheres elas são acostumadas, as mães, principalmente as mães e os pais, falar, não dependa de ninguém. Olha só, isso a dona Jaque fala para as gurias também. Não dependa de homem nenhum, não dependa de ninguém. Mas tu sabe que isso vem afetando muito, porque na verdade não é que a mulher precise depender, mas a mulher ela precisa de um parceiro, de um homem protetor. E aí eu É, fico pensando, não dá para nós. A minha filha mais velha é aquela que não precisa, porque eu não vou depender de outra. A número 2, a Nath, já é toda paixão, toda tem que ser o homem, a fantasia da vida, aquela coisa, tem que um ser o casamento, protetor. Então são duas diferentes. E eu vejo que a Nicole realmente, no relacionamento dela, geralmente com o guri é mais quieto, mais pálido, parece que ela que vai dar ordem e faz.
e aí não tem aquele... E pra pai, tô olhando assim, pô, e o protetor dela, aquele que vai Quem que vai proteger proteger, ela. né? Então a gente tem esse, né, tem E essa... tu sabe que é uma colocação muito boa, porque durante muito tempo eu tive esse radicalismo. E aí talvez E primeiro casamento já foi um problema, porque tu não é queria aquela dependência. exatamente. E aí, e até hoje. Até hoje E aí vem da é tua, uma, o que tu viu lá. é uma, Uma defesa. é uma Defesa que tu defesa tem. e uma luta diária incrível que eu tenho que fazer, sabe? Porque eu tenho, às vezes eu tenho que deixar o meu marido cuidar de mim. É, e E aí... tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ele é meu Mas... parceiro de vida. Eu digo assim, ó, que se eu tô hoje onde eu tô, foi pelo incentivo dele, E é isso que a mensagem sabe? vem, e eu comecei a refletir. Até eu falei com a dona Jaque hoje no café, ela estava dizendo para ela. Jaque, porque radicalizaram tudo, Não, né? é, Para lá de cá, ou para é lá de 8 ou lá, é não interessa. 80. É tudo radicalizado. Não, para aí, a mulher ela tem que saber fazer as coisas dela, mas também o marido, quando casa, ele é o protetor, ele é o parceiro. Vai ter junto. E é que nem eu digo para negócio, eu não cheguei onde eu cheguei se eu não tivesse a mulher que eu tenho. Que é a sabedoria, que é colocar as parceira nas horas boas, nas horas ruins, no trabalho. Mas ela, eu sou aquela segurança que ela sente e ela é o alicerce da nossa, né, de transformação como pessoa. Então, tem que haver gente, não, É. nós temos que aprender, né, a coisa. Mas foi muito legal, Hoje assim. com esse meu segundo casamento, eu aprendi muito com isso, sabe? Porque eu não tive isso com meu pai, não tive isso no segundo casamento, não tive apoio. Pelo contrário, a minha mãe me dizia que eu tava, quando eu saí para abrir o meu negócio, a minha mãe me chamou de louca, o pai do Arthur na época também me chamou de louca. Onde se viu, tu vai ser uma empresa estável. Nunca ninguém me apoiou. E é uma coisa que, né, é um desafio, tu não sentia bem. Pode ver que no princípio teus empregos foram tudo rápido e depois tu já passou 5 anos, 6 anos e aí tu foi pro teu negócio. Então é aquela coisa que tu te encontrou. Muito legal, gostei de ver a questão da história. Isso, assim, ó, com a história de hoje nós mostramos que as mulheres, elas podem fazer o seu objetivo. Claro que podem, o que quiser. Só que, por exemplo, eu falo no empreendedorismo e para meus filhos, tu pode ser o que tu quiser. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu disser pro meu filho, pode ser o que tu quiser, ele disser, você é jogador de bola. Uhum. Diga, eu não joga nada, ele não Então, vai ser, eu vou iludir ele, vai eu, quebrar e vai ser eu pior. falo isso pro meu filho. Então a gente tem que ter, né, discernimento. A É, gente pode ser o que quer no sentido que tu tem um talento, aquela coisa, e tu lutar, que é o lutar. que eu sempre digo, foco, fé e É, determinação, é o que vai fazer. As as pessoas coisas não não vão podem cair do confundir. céu. É. E a mulher também, ela vai fazer, só que tu não vai pegar, por exemplo, hoje na função tu que passou mecânica, coisa, tu não vai ficar, por exemplo, caminhão de cimento descarregar. Não vai colocar a mulher só para aquela função. Vai ser uma coisa mais para homem, para carga, que hoje nem homem está fazendo, né? Existem Sim. máquinas que É. descarregam, já estão facilitando para isso. Então a gente tem que aprender hoje a ter muito cuidado, ter uma linha no meio do nosso Eu caminho. sempre digo assim, porque na verdade o que acontece, as pessoas me olham assim, porque tu olha tua unha, tu não sei o que, tu não sei o que lá. Eu gosto de me arrumar. E eu, às vezes, tenho voto. Não vou estar lá enfiada dentro do carro, não vou estar mexendo no carro, não vou estar desmontando isso, não vou. Mas isso não diminui o que eu sei. E é isso que eu tento passar para as mulheres. A gente tem um marido, a gente tem o nosso pai, nosso irmão, enfim. Eles têm essa figura protetora, sabe? Eu tento Exatamente. trazer isso. Tu pode ser o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quer. Por exemplo, assim, ser dona do teu carro é decidir tu ir até uma oficina sem medo de ser passada para trás, sem medo de É ser isso aí. intimidada, né? E às vezes, porque nem sempre o nosso marido, nosso irmão, nosso tio vai estar disponível para estar com a Exatamente. gente. E eu acho que a gente só é o que é hoje com as nossas. É, os nossos galhos, né? A gente tem que ter, a gente precisa dos suportes, a gente precisa de uma rede de apoio. Se a gente não tem essa rede de apoio, a gente não é nada. E até pelo casamento, porque existe a defesa da questão da mulher, mas existe do homem. Então, um precisa do outro. Não tem como, não. E é isso que a gente tem que aprender hoje, dosar as coisas. Não entrar em guerra mulher, não entrar em guerra homem. O Uhum. que nós temos que fazer é dosar e cada um fazer o seu papel, que é na questão do casamento e do casal. Mas gostei muito hoje da nossa conversa, muito legal. Foi assim, totalmente diferente das que eu já entrevistei. E cada pessoa que vem aqui é uma história, é um ensinamento que a gente tem e aprende. E eu queria encerrar hoje dizendo a frase que eu sempre falo: fiquem com Deus.